As aulas de vídeo apresenta Quem são os Mormons e os Maçons? Produzido pelo pastor Lutero Royer e ensinado pelo pastor Ricardo Gondim Rodrigues. E agora com vocês, pastor Ricardo. Mormonismo. Mas o nome oficial da Igreja Mórmon é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O título tem o nome de Jesus, mas será que esta igreja é realmente cristã? Hoje eu gostaria de lhes falar sobre o mormonismo e como ele se relaciona com a maçonaria. A cidade de Salt Lake City, em Utah, é a sede internacional da Igreja dos Mormons, que tem aproximadamente 6 milhões de membros no mundo todo. Essa igreja espera alcançar um número de membros de 70 milhões dentro dos próximos 50 anos. Novas edificações mormons estão sendo hoje usadas para cultos dominicais e para funções sociais. Estão sendo construídos numa média de 2 por dia ao redor do mundo. É chocante descobrir o que é realmente o mormonismo. Já que é uma religião secreta e de revelação progressiva, muitos dos próprios mormons não sabem a história mística ou a extensão do conteúdo ritualístico de suas cerimônias em suas igrejas. Muitos que se convertem ao mormonismo e que vêm de igrejas cristãs encontram-se em uma situação de não quererem entrar em maiores detalhes da doutrina, porque se sentem incomodados. Como os seus cônjuges, filhos e o seu círculo íntimo de amigos são todos mormons, eles não querem pagar o preço de perder o convívio desta amizade e dessa familiaridade. E então eles continuam frequentando os cultos aos domingos, fazem as funções sociais, mas desistem da busca pela divindade, que é o objetivo de um mormon fervoroso. 75% de novos convertidos ao mormonismo vêm de igrejas cristãs. Se este ensino que você está para receber pudesse chegar a estas pessoas antes deles serem visitados pelos mormons, eu tenho certeza que a maioria delas não cairia na armadilha dessa seita. Somente no Brasil, aproximadamente 300 mil brasileiros se converteram ao mormonismo. Estes inocentes ficariam chocados em saber que pertencem a uma organização que nega a Trindade, o nascimento virginal de Jesus, como está ensinado na Palavra de Deus. Na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, a Igreja Mórmon está crescendo rapidamente, porque os sul-americanos veem que essa religião parece promover os valores da família. Ninguém os informa que em Utah, com a sua população de 70% de mormons, há uma média altíssima de divórcios e 40 mil ainda praticam a poligamia. Nós somos gratos por 2 ex-mormons em nos deixar usar o seu filme, O Templo dos Fabricantes de Deuses. Thelma Geer é autora do livro Mormonismo, Mamãe e Eu, e é uma bisneta do mormon assassino condenado, chamado John D. Lee. Lee tinha 19 esposas e 64 filhos, e eles têm hoje mais de 5 mil descendentes, a maioria mormon. Ed Decker é diretor de Saints Alive, uma comunidade interdenominacional de ex-mormons e coautor do livro que foi best-seller nos Estados Unidos, Os Fabricantes de Deuses. Ele nos deixou usar esse desenho animado, mostrando o que a teologia mormon ensina. O mormonismo ensina que trilhões de planetas espalhados através do cosmos são governados por inúmeros deuses que um dia foram humanos como nós. Dizem que há muito tempo atrás, em um destes planetas, um deus desconhecido e uma de suas esposas, deusa, conceberam uma criança espírito chamada Elohim. A criança espírito, mais tarde, nasceu de pais humanos que lhe deram um corpo físico. Através de obediência ao ensino mórmon e morte e ressurreição, ele se provou digno e foi elevado à divindade como seu pai fora antes dele. Os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele mora com suas muitas esposas deusas em um planeta perto de uma estrela misteriosa chamada Kolapi. Aqui os deuses do mormonismo e suas esposas, através do sexo celestial,
eternamente produzem bilhões de crianças espírito. Para decidir seu destino, o chefe dos deuses Mormons convocou um grande concílio celestial. Os 2 filhos mais velhos de Elohim estavam ali, Lúcifer e seu irmão Jesus. Um plano foi apresentado para construir o planeta Terra, onde as crianças espírito iriam obter seus corpos mortais e aprenderem o bem e o mal. Lúcifer ficou de pé e fez a sua proposta de se tornar o salvador deste mundo novo. Querendo a glória para si mesmo, ele planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus dos Mormons sugeriu dar ao homem livre arbítrio como nos outros planetas. Em votação, aprovou-se a proposta do Jesus dos Mormons que se tornaria o salvador do planeta Terra. Irado, Lúcifer maliciosamente convenceu 1/3 dos espíritos destinados à Terra para guerrear com ele numa revolta. Assim, Lúcifer se tornou o diabo e os seus seguidores demônios. Enviados ao mundo, foi-lhes negado possuírem corpos de carne e osso. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim, os Mormons explicam a raça negra. Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mormons os descreve. Os antigos profetas Mormons ensinavam que Elohim e uma das suas esposas, uma deusa, vieram à Terra como Adão e Eva, para começar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim, com forma humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Colap, para ter relações físicas com a Virgem Maria e dar a Jesus um corpo físico. Um dos apóstolos Mormon ensinou que depois que Jesus atingiu a maturidade, ele teve pelo menos 3 esposas, Maria, Marta e Maria Madalena. Através dessas esposas, o Jesus dos Mormons supostamente foi pai de algumas crianças antes de ser crucificado. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, se autoproclamou um dos seus descendentes. De acordo com o livro dos Mormons, depois de sua ressurreição, Jesus veio para as Américas para pregar aos índios, que os Mormons creem ser realmente israelitas. Assim, o Jesus dos Mormons estabeleceu sua igreja nas Américas da mesma maneira que na Palestina. Pelo ano 421 depois de Cristo, os israelitas índios de pele escura, conhecidos como os lamanitas, destruíram todos os brancos nefitas em várias grandes batalhas. Os seus registros presumivelmente foram escritos em placas de ouro e enterrados nas montanhas de Camora por Moroni, o último nefita sobrevivente. 1400 anos depois, um jovem chamado Joseph Smith, conhecido por suas histórias fantásticas, disse ter descoberto essas mesmas tábuas douradas perto de sua casa no estado de Nova York. Ele agora é honrado pelos Mormons como um profeta, porque reivindicou revelações do mundo espiritual em que recebeu o mandato de organizar a Igreja Mormon, porque todos os outros credos cristãos eram uma abominação. Joseph Smith originou a maioria dessas doutrinas estranhas e milhões hoje crerem serem verdadeiras. Ao manterem um código rígido de preceitos morais e financeiros e através de rituais secretos realizados por si e pelos mortos, os santos dos últimos dias esperam mostrar serem dignos e assim tornarem-se deuses. Os Mormons ensinam que todos devem se apresentar no julgamento final perante Joseph Smith, o Jesus dos Mormons e Elohim. Os Mormons que forem selados numa cerimônia de casamento eterno esperam se tornar deuses polígamos no reinado celestial e governar outros planetas e criar novas famílias através da eternidade. Os Mormons agradecem a Deus por Joseph Smith, que proclamou ter feito mais por nós do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo.
Os mormons creem que Joseph Smith morreu como um mártir, derramou seu sangue por nós para que também pudéssemos nos tornar deuses. O templo, seus rituais e canções secretas é o âmago do mormonismo. Todo mormon que espera se tornar um deus deve se casar em uma cerimônia de casamento eterno. Qualquer casamento civil ou religioso anterior não significa nada para o mormon que ambiciona a divindade. Esta dramatização de um ritual autêntico foi mostrada no filme Os Fabricantes de Deuses. Como a maioria dos mormons não podem saber o que se passa dentro do templo, os oficiais dos mormons agora consideram a assistência a este filme bases o suficiente para uma ação disciplinar imediata, inclusive a possível excomunhão da igreja. Chuck Sackett é um ex-participante do Templo Mormon que conduziu milhares de cerimônias num período de mais de 9 anos e conduziu os rituais do véu místico no Templo de Los Angeles, na Califórnia. Depois de entrar no templo, os homens e as mulheres são separados. Os noviços entram primeiro em um vestuário onde são instruídos a tirar toda a sua roupa, que são guardadas em um armário e trancados com uma chave. Seus corpos nus são cobertos com um lençol em forma de um poncho chamado de escudo. Eu lavo sua cabeça para que seu cérebro e intelecto se tornem claros e ativos. Seus olhos para que veja claramente e discerna entre a verdade e o erro. Seu nariz para que cheire. Lavagens cerimoniais, unções e bênçãos são então feitas em cada parte do corpo por um obreiro do templo. Seu seio para que receba princípios puros e virtuosos. Seus órgãos e suas entranhas para que sejam saudáveis e fortes e exerçam suas funções próprias. Os iniciantes são então vestidos com os garments do sacerdócio santo, que usarão 24 horas todos os dias, com exceção dos eventos atléticos públicos e banho. Mas para muitos mormons devotos, eles não são retirados nem nos momentos de intimidade física. Será um escudo e uma proteção para você contra o poder do destruidor até que termine o seu trabalho na terra. O garment mágico age como um talismã oculto, supostamente dando ao dono proteção contra as forças satânicas e suas consequências. Isso quando usado sempre e os votos mantidos. Os noviços avançam por um corredor muito bonito para uma sala onde a versão mormon da criação é apresentada em um filme. Os iniciantes ouvem enquanto Lúcifer instrui Adão e Eva que não há outra maneira de adquirir o conhecimento para se tornar deuses do que desobedecendo o Pai e comer da fruta. Adão aprende que o avental que Lúcifer usa simboliza seu poder. Satanás instrui Adão a fazer um avental da figueira para cobrir sua nudez. Então nós, noviços do templo, somos ensinados a usar nossos aventais de folha de figueira. Nós os usamos durante todo o resto da cerimônia. Por que um filho de Deus deve usar um avental que simboliza o poder e o prestígio de Satanás nunca é questionado por nenhum dos iniciantes do templo. Os mormons são até enterrados em suas roupas do templo e com um avental santo. Como parte da cerimônia de iniciação, os iniciantes cantam Pei, Lei, Eu e fazem um gesto de submissão. Somos ensinados que isto é tirado da oração que Adão orou no Jardim do Éden e que Lúcifer respondeu. Qualquer que seja o significado de Pei, Lei, Eu, Lúcifer tem a autoridade de responder esta oração. Para tomar parte nestas cerimônias, o mormon deve ser considerado digno pelos oficiais mormons. Ser digno inclui pagar seu dízimo total e se abster de café, chá, álcool, fumo e concordar em usar o garment mormon 24 horas por dia. Uma vez dentro do templo, o mormon é imerso em uma série de rituais diretamente tirados da maçonaria escocesa. Joseph Smith foi muito envolvido com a maçonaria em março de 1840. E de fato uma loja maçônica foi instalada em Nauvoo, Illinois, em março de 1842, sob seu controle e sua influência direta. Como estudei os dois assuntos, eu entendi o juramento, as palavras secretas, os nomes secretos, os gestos e as palmas especiais. Todas as coisas que fiz no mormon e no ritual do templo vieram dos rituais escoceses. O primeiro gesto do sacerdócio arônico representa ter sua garganta cortada de orelha a orelha e ter sua língua cortada pela raiz. A execução da penalidade é feita colocando o polegar direito embaixo da orelha esquerda
e levando o polegar rapidamente, atravessando a garganta em direção da orelha direita e soltando as mãos para os lados. O primeiro gesto do sacerdócio de Melquisedeque representa ter sua barriga aberta e seus órgãos e entranhas jogados no chão. As frases agora foram revisadas para serem menos ofensivas. Mesmo assim, cada noviço ainda jura um voto que, se revelar estas palavras e gestos secretos, ele concordaria em ser morto. Nenhum juramento como este existe em toda a história cristã judaica, e sim no paganismo. O mormonismo ensina que há certas coisas que o sangue de Jesus Cristo não paga. O próprio sangue do mormon deve ser derramado. Meu bisavô foi um destes homens, conhecido como anjos destruidores ou os danitas, que cortavam as gargantas de certos mormons que cometeram ofensas contra o mormonismo. Algumas das coisas pelas quais os mormons no passado derramaram seu sangue, sua garganta rasgada, foram adultério, roubo, casamento com um negro. Talvez o mais perigoso fosse fazer certos juramentos lá no templo mormon e depois negar estas juras. Eu acho que o mais trágico de tudo era que os pais seguiam seus próprios filhos e atiravam neles porque eram culpados de apostasia. Eles tentavam sair de Salt Lake e fugir do mormonismo. Os mormons não podem mais praticar o derramar de sangue ou a poligamia por causa das leis da terra, mas esperam algum dia poder voltar a estas práticas. Irmão Pratt, tendo autoridade, impomos nossas mãos sobre sua cabeça por John Campbell, que está morto. Por mais incrível que possa parecer, rituais em templos idênticos a este são feitos tanto pelos mortos como pelos vivos, com alguém substituindo o morto. Por Elizabeth, que está morta. Os mormons têm o dever de traçar sua história familiar para que seus parentes mortos possam ser convertidos ao mormonismo no túmulo. E por isso que a igreja possui e opera o maior centro do mundo de árvores genealógicas na cidade de Salt Lake. A esposa de Chuck Sackett, Dolly, era uma especialista em pesquisa genealógica para a igreja mormon, que ajudou milhares de pessoas a descobrir seus parentes mortos. Durante meus anos como uma consultora genealógica mormon, fui visitada regularmente pelo que eu cria ser os espíritos de meus parentes mortos. Por causa da intensidade de minhas experiências, eu desprezava as advertências bíblicas contra comunicações com os mortos, nunca nem mesmo considerando que eles eram, na verdade, demônios ou espíritos familiares. Já que eu queria ser literalmente a salvadora deles e que sua salvação eterna dependia de mim, eu precisava permanecer digna do templo, custe o que custasse. O que é requerido? Os nomes secretos e gestos místicos do sacerdócio de Melquisedeque Mormon são demonstrados pelo noviço ao obreiro, representando o Senhor por detrás do véu. Apresente-a no véu e o pedido dela será atendido. O que é isto? O primeiro gesto do sacerdócio arônico. Tem um nome? Tem sim. As pessoas que passam por essas cerimônias, por si ou substituindo os mortos, experimentam um tremendo sentimento de poder. A salvação pessoal em Jesus Cristo é desconhecida pelos mormons. As canções acompanham um ritual clássico do ocultismo, igual às canções da feitiçaria, macumba, louvor a Satanás e cerimônias pagãs. Saúde no umbigo, medula nos ossos, força nos lombos, poder nos tendões, estejam sobre mim e sobre minha posteridade por todas as gerações e por toda a eternidade. Está certo. Os iniciantes invocam poderes sacerdotais do ocultismo e colocam-se com suas famílias e futuras gerações sob a mesma magia. Tenho conversado com o Senhor através do véu, desejo agora entrar em sua presença. Deixa entrar. Uma maior indicação à natureza não cristã do mormonismo é o fato de que o pentagrama, hexagrama e a cabeça do bode, que são os mais altos símbolos satânicos, foram usados extensivamente por toda a arquitetura mormon antiga. Na cidade de Salt Lake, no centro de visitantes, há uma estátua. Este pequeno arranjo é talvez a exposição mais significante na Temple Square, porque representa a profunda cegueira da heresia mormon.
Na representação, Adão e Eva ajoelham-se em um altar. No altar está a oferta de suas frutas e verduras, e um pequeno cordeiro se senta alegremente ao seu lado. Esta é a oferta de Caim que Deus rejeitou em Gênesis capítulo 4. Os 30.000 missionários enviados pela Igreja Mórmon hoje usam uma terminologia evangélica quando pregam a doutrina mórmon. Convertidos em potencial, são deixados com a impressão de que o mormonismo não é nada mais do que uma forma melhor de cristianismo. Boa tarde. Gostaríamos de lhe falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O sucesso é fenomenal. Os mórmons dizem que estão batizando um novo convertido a cada 3 minutos. Embora todos os credos e rituais mórmons estejam diretamente opostos ao cristianismo, a Igreja Mórmon é capaz de atrair mais de 75% dos novos convertidos de igrejas evangélicas. São ensinados que o Jesus deles voltará à terra e estabelecerá sua sede perto de Independence, Missouri, que ficará conhecida como a Nova Jerusalém. São ensinados a guardar 2 anos de suprimentos para os ajudar durante o período da tribulação. Aprendem que nos últimos dias, antes do retorno do seu Cristo, a Constituição dos Estados Unidos estará por um fio e será salva no último instante pelos elders da Igreja Mórmon. O governo dos Estados Unidos supostamente se tornará uma teocracia, com os líderes do sacerdócio em controle. Então a Ordem Unida será restaurada, um plano que confiscará todas as propriedades e possessões ao controle do sacerdócio mórmon. A igreja então redistribuiria a riqueza com aqueles que estivessem com boas relações com os oficiais mórmons, uma forma de comunismo teocrático. Preparando-se, a igreja já conta com um grande número de cargos de alto nível no governo. Os mórmons agora têm posições-chave na Casa Branca, no Gabinete, Congresso, Departamento de Estado, o Pentágono, FBI e CIA, como também no governo do Estado e governo local, como na polícia. A Igreja Mórmon vê seu envolvimento político como um meio de estabelecer a ordem unida que confundem com o reino de Deus. Estou impressionada e triste em ver que dei 31 anos ao mormonismo, crendo que não podia ir ao céu sem o consentimento de Joseph Smith. Quero que os mormons compreendam que Jesus morreu por todos os meus pecados e todos seus pecados, e que nenhum de nós precisa da expiação do sangue de Joseph Smith, do casamento no templo, de usar as vestes do templo mórmon ou qualquer uma das outras coisas que os mormons acrescentaram à história abençoada do Filho de Deus. Temos visto que há uma relação entre o mormonismo e a maçonaria, e que Joseph Smith era, de fato, um maçom de grau elevadíssimo. Olhemos mais de perto a própria maçonaria. Somos gratos a Rich e Mary Pierce pelo uso de seu vídeo intitulado Maçonaria, Luz ou Trevas. Os Pierce são diretores dos ex-mormons para Jesus em Lakeland, Flórida. Para a produção do seu vídeo, os Pierce pesquisaram declarações de autoridades presentes e passadas da maçonaria, como também de publicações oficialmente reconhecidas. Eles também entrevistaram 3 homens crentes que foram maçons durante pelo menos 10 anos. Albert Pike é provavelmente considerado o maçom de maior conhecimento. Pike alcançou o 33º grau e ocupou posição de grão-mestre do Diretório Central de Washington, venerável do Supremo Concílio de Charleston e venerável da Maçonaria Livre Universal. Seu trabalho mais conhecido é Morais e Dogma. O atual venerável do ritual escocês, Henry C. Clausen, escreveu o livro Comentário de Clausen sobre Morais e Dogma. Neste livro, a autoridade de Pike nunca é posta em dúvida. A esta altura, deixe-me dizer que já a maçonaria, como o mormonismo, é secreta e de revelação progressiva. A maioria dos maçons, principalmente aqueles de baixo grau, não tem a menor ideia do que a maçonaria realmente é. Pike escreve na página 819 em seu livro: os graus azuis são a corte externa do pórtico da parte dos símbolos, são mostrados lá para o iniciante, mas ele é intencionalmente levado a falsas interpretações. Os símbolos não devem ser entendidos por ele.
mas a intenção é que ele deve imaginar que entende os símbolos. A verdadeira explicação é reservada para os adeptos, os príncipes da maçonaria. No começo, disse ao novo iniciado que ele está se unindo a uma organização fraternal, que não é uma religião, mas é aberta aos membros de todas as religiões. Muitos maçons não avançam muito longe para ver que, na realidade, a maçonaria é de fato uma religião. Pike admite na página 213: toda loja maçônica é um templo de religião e seus ensinos são instruções em religião. Na página 277, ele escreve: o primeiro legislador maçônico, cuja memória é preservada por nós pela história, foi Buda. Na página 524, lemos: é o pouco que dizemos ao crente sincero, é que Jesus de Nazaré não passava de um homem igual a nós, ou que sua história não passava de um ressurgimento irrealístico de uma lenda antiga. Você pode imaginar o conflito de um maçom que entrega sua vida a Cristo e depois encontra as palavras de 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ele é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem quer que negue o Filho, o mesmo não tem o Pai. Aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. A religião já rodeia o iniciado, até mesmo quando ele entra pela primeira vez na loja maçônica. Os maçons se reúnem em templos, que é um lugar de adoração, de acordo com a definição. O líder da loja azul local é chamado o mestre do louvor. Os rituais são incrivelmente religiosos. Orações são sempre oferecidas, mas nunca no nome de Jesus, em uma loja bem dirigida. De fato, seu nome é removido de duas escrituras frequentemente lidas, 1 Pedro 2 e 5 e 2 Tessalonicenses 3 e 6. O livro, o comentário de Clausen sobre morais e dogma, retrata a teologia que todos os deuses são iguais. Em sua ilustração, vemos o Deus Sol dos egípcios, Alá, Deus dos muçulmanos, que enfaticamente nega haver um filho de acordo com o Corão, ou Deus sedento do sangue dos druides, que entregavam sacrifícios de jovens virgens. Na página 6 da edição de agosto de 1982 da Revista da Nova Era, Clausen afirma: em última instância, o espírito do culto maçom do ritual escocês ultrapassa família, nação, fraternidade e a origem de tudo, chega a Deus. Aqui o ritual tem a vantagem de ir além dos dogmas traçados a uma aceitação de todos os homens que creem na deidade. Crente ou judeu, um seguidor de Maomé ou Buda, um crente no hinduísmo ou no zen budismo, todos podem se encontrar diante do altar da maçonaria e prestar homenagem a Deus. Na página 11 do livro de Clausen, Emergência do Místico, lemos: a conclusão é clara. Crenças espirituais essenciais de um maçom estão de acordo com os dos pensadores importantes, que têm demonstrado sua fé através da própria experiência. Os seguintes capítulos confirmam esta demonstração através da correlação emergente das provetas da ciência com a sabedoria do misticismo oriental, as raízes do escocês ou do ritual escocês. Pike declarou na página 744 de Morais e Dogmas que todas as religiões verdadeiramente dogmáticas têm surgido de Cabala e voltam a ela. Tudo científico e grande nos sonhos da religião de todos os iluminados, Jacob Boheme, Swedenborg, Saint Martin e outros é emprestado de Cabala. Todas as associações maçônicas devem a ele seus segredos e símbolos. Este diagrama mostra interpretação de Deus como revelado por Cabala, a uma coleção de escritos por rabis místicos e heréticos. Os 10 círculos são emanações de Deus, 3 dos quais são femininos. Mágica, numerologia e encanto são fortemente confiados nesta interpretação demoníaca do Velho Testamento. À medida que o maçom progride de grau em grau, ele se compromete cada vez mais com o segredo. Nos primeiros 2 graus, ele faz votos muito parecidos com
com os votos que os mormons fazem nos seus rituais do templo secreto. O fato é que essas duas seitas têm os mesmos votos. Geralmente é um choque para os seguidores de ambas. No Antigo Testamento, Deus afirma em Isaías 45:19: eu não tenho falado em segredo. E em Isaías 48:16 diz: desde o começo não tenho falado em segredo. Jesus disse em João 18:20: em segredo não disse nada. Não é de se admirar que tantos maçons, quando aceitam a Cristo como seu Salvador, sentem que devem renunciar à maçonaria. Além do segredo, há a questão dos terríveis votos que os maçons devem fazer e que são diretamente contraditórios ao ensino de Cristo, como vemos em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mas também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. O grande evangelista cristão Charles Finney, em seu livro Caráter, Postulados e Práticas da Maçonaria Livre, lembrou o fato de que há pelo menos 7 execuções documentadas de maçons pelos seus irmãos de loja. William Morgan, que foi assassinado por divulgar os segredos da loja em 1826, é provavelmente o mais famoso caso. Morgan escreveu o que agora é conhecido como a Livre Maçonaria Exposta, dando todos os detalhes dos rituais e votos dos primeiros 3 graus. Sabemos que ele foi raptado e assassinado pelos maçons por causa da sua confissão no leito de morte de um dos assassinos e da confissão particular de um cúmplice. Capitão Morgan foi preso aqui, em Old Fort, Niagara, Nova York, por alguns dias, enquanto lojas de vários municípios se reuniam para decidir como silenciá-lo. Morgan foi levado para fora à meia-noite e afogado no rio Niagara. Uma percentagem muito pequena de maçons jamais alcança graus altos o suficiente para saber as verdadeiras raízes e os propósitos da maçonaria. Eles ficam, na maioria das vezes, contentes em participar das atividades fraternais e de caridade. Devemos observar que, para ter credibilidade, toda seita desenvolve algum grau de ajuda aos pobres e doentes e necessitados. Pike, a maçonaria, fez um discurso para 23 Supremos Concílios do Mundo em 1889 na Europa, e está registrado no livro escrito por Edith Starr Miller, Teocracia do Ocultismo, que pode ser visto no Museu Britânico. Diz ele: a vós, soberano grão-inspetor-geral, dizemos isto, que podeis repetir aos irmãos dos graus 32, 31 e 30, e a todos nós, iniciados de altos graus, que deveríamos manter a religião maçônica na pureza da doutrina originária de Lúcifer. Se Lúcifer não fosse Deus, então Adonai, o Deus dos cristãos, cujas obras provam sua crueldade, perfidez e ódio pelos homens, barbarismo e repulsa às ciências, os seus sacerdotes não o caluniariam? Sim, Lúcifer é Deus, diz ele. Infelizmente, Adonai também é Deus. Então Pike chega a esta conclusão: assim, a doutrina do satanismo é uma heresia de acordo com a interpretação dos cristãos, e a verdadeira e pura religião é a crença em Lúcifer, o verdadeiro Deus, que é semelhante a Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, que é, na opinião de Pike, o Deus das trevas e do mal. Pela evidência apresentada, torna-se claro que o espírito da maçonaria não é divino, mas demoníaco. Suas características são segredo, idolatria, votos de sangue, mentira e medo, induzidos pela ameaça da morte. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Agora que você já sabe a verdade sobre o mormonismo e a maçonaria, não somente você está livre para compartilhar essas verdades com os que já estão presos, mas também você agora pode ser mais amoroso, sem condenação e gentil para aqueles que já foram enganados. Vamos ter muita oração e muita paciência, que são essenciais para trazer à luz aqueles que por engano aceitaram as trevas em forma de luz. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Espírito de revelação da Tua Palavra possa vir sobre estes que estão agora, Senhor, sendo apresentados à verdade, porque a Tua Palavra é a verdade. Ilumina pelo Teu Espírito e tira, ó Deus, do engodo, tira, ó Pai, do engano dessas falsas seitas, dessas heresias, para que possam reconhecer e aceitar a Jesus como o único e salvador pessoal de suas vidas. Ajuda-os, Senhor, a fazerem agora um compromisso sério e honesto contigo, através do Teu Filho, pois é em nome dele, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, que nós te oramos agora. Amém.